Senhoras e senhores, na sequência de nossa programação, assistiremos agora ao talk show Ação, Inspiração, Transformação. Para atuar como coordenadora deste importante momento de debate, eu convido ao palco a contadora Maria Clara Bugarim, vice-presidente da Associação Interamericana de Contabilidade e presidente da Academia Brasileira de Ciências Contábeis. E como painelistas, vamos receber agora dois dos mais respeitados profissionais da comunicação do nosso país, que além de agregarem o talento e a paixão pelo jornalismo, também estão unidos pelo amor e são, obviamente, um dos casais mais queridos da nossa televisão brasileira. Senhoras e senhores, vamos receber os nossos palestrantes jornalistas Francisco José e Beatriz Castro. Por gentileza, queiram sentar-se? Para a sua saudação à plateia e em especial aos nossos palestrantes convidados, com a palavra a senhora coordenadora dos trabalhos, Maria Clara Bugarim. Pessoal, boa tarde a todas e a todos. Quero dizer que comecei minha fala na abertura falando em orgulho e emoção, e é o mesmo sentimento assim que eu estou sentindo nesse momento. Que orgulho, que coisa legal poder participar desse painel com esses grandes nomes, esses grandes artistas, né, do nosso Brasil. E são dois grandes jornalistas que escolheram Pernambuco, né, para trabalhar, para poder traduzir sua vida. Mas eu queria iniciar, pessoal, justificando esse painel. Vocês sabem que ao longo dos anos, ao longo das edições anteriores, nós sempre trouxemos um painel onde falávamos mulheres que fazem a diferença. Sempre no sentido e que mensagem que nós queríamos trazer para vocês. Sempre no sentido de inspiração, sempre trazendo temas importantes, temas atuais, que essas grandes mulheres vivenciam, essas mulheres que conseguiram chegar lá, que conseguem o sucesso profissional, que mensagem de inspiração elas poderiam trazer para a gente. E o que é que nós começamos a observar? Que via de regra tem um assunto que também está sempre ligado ao dia a dia das mulheres, que é o preço do sucesso. É o preço do sucesso. Como essa sociedade cobra das mulheres que estão aí brilhando, né, no mundo profissional, e que via de regra também cada vez fica mais difícil a gente manter uma relação. E a Norma Zélia chamou esse casal dizendo que é um casal apaixonado, que é um casal, né, que faz a diferença e que a paixão e o amor os traduz. E aí a gente começa a pensar também, falamos no preço do sucesso, mas vamos falar um pouco sobre o homem, como é que ele consegue conviver com essa mulher de sucesso. No primeiro momento a gente pensou, que homem nós poderíamos trazer, gente, que tenha essa sensibilidade, que consiga passar para todos nós uma experiência de peso. E aí eu quero dizer que pensei logo no Martoni. Eu falei, dá para ser contador? Porque eu quero trazer meu marido, gente. Eu quero trazer o cara, até justificando, porque eu iniciei dizendo que o cara era o Zumbi. O Zumbi é um cara, porque é um presidente top. Mas o cara, o homem seguro, que levanta a bola, que está sempre muito feliz com as minhas conquistas, é o meu marido. E eu faço questão aqui, Chico, de registrar. Eu também. Mas
Mas o que é que a gente queria trazer? A gente não queria trazer uma pessoa do meio, nós não queríamos um profissional de contabilidade nesse momento, nós queríamos um casal de sucesso mesmo, nós queríamos uma referência. E aí iniciamos o nosso painel com esse sentimento de falar do relacionamento, de falar de um casal que convive com sucesso. E aí eu já começo quebrando o paradigma. Eu estou aqui com um script onde eu tenho um currículo e eu precisaria apresentar vocês. Mas para a gente deixar esse momento descontraído e leve, porque na verdade a gente quer muito mais iniciar um bate-papo, né, bem produtivo, eu vou começar diferente. Eu vou pedir para a Beatriz Castro apresentar o Francisco José. Quem é esse cara? Obrigada, Clara. Boa tarde pessoal. Que alegria estar aqui com vocês. Bem-vindos à terrinha. Espero que amem, porque a gente vem para cá e não sai mais. Eu sou mineira de Uberlândia, me formei na UNB em Brasília. Pensei que fosse ficar aqui 1 ano, 2 anos, já era jornalista, mas fiquei para sempre. E já tenho uma filha pernambucana de 26 anos. Eu vou apresentar o Chico. O Chico, eu digo que a vida dele daria um livro, e deu um livro. Ele escreveu um livro há 2 anos, quando ele completou 40 anos de profissão. Ele é cearense, do Crato, ele é filho de um coronel lendário do sertão, Coronel Francisco de Brito. A história dele eu acho que dava uma telenovela, porque a mãe era de uma família retirante da seca. Na seca, naqueles anos, matava bichos, matava gente. E ela tinha uma irmã mais velha, e o filho desse coronel se apaixonou pela irmã da dona Ana, mãe do Chico, e falou: pai, vamos lá pedir ela em casamento porque a família quer ir embora para fugir da seca. E o coronel, todo de terno de linho, cavalo, chapelão, bem novela, foi lá conhecer a futura noiva do filho e viu a dona Ana, morena, linda, jovem, e falou pro filho: ei, por que você não casa com aquela, que aquela é muito mais bonita? Daí o filho falou: casa você, que eu quero casar com a irmã dela. Pois ele não casou com a morena mais bonita. E aí veio o Chico José. Olha que história, né? Parece ficção, né? Eu falei: gente, isso dá uma novela maravilhosa. Mas é a pessoa que eu conheço que tem extrema coragem. Essa coragem que vocês veem na televisão, de mergulhar, pular de penhasco, não sei o quê. Ele é assim, é um perigo, né? Porque quando eu fico sabendo, ele já fez as coisas dele. Mergulha em caverna, desce em abismo. Com o animal, ele tem uma ligação com o animal que não é desse planeta. Qualquer cachorro, qualquer bicho ele pega, ele é amigo íntimo, assim, de infância. É uma coisa muito, muito louca. E no jornalismo, ele é uma lenda para os colegas, porque foi um dos precursores da televisão, nessas matérias de aventura, de mostrar o fundo do mar, de mostrar o Nordeste, de fazer grandes investigações, sempre com a coragem, né, com a personalidade incrível. E quando eu conheci o Chico, eu já era jornalista, iniciante. Não deu outra, né, gente? Indiana Jones e tal. Me impressionou. Eu vim cobrir o Galo da Madrugada aqui, emprestado, eu era de Brasília. E aí ele deu em cima de mim. Você deu em cima de mim. Ele fala pra todo mundo que eu que dei em cima dele. E já são 30 anos, né, praticamente, de união. Temos uma filha de 26. E quando eu comecei iniciando, o Chico já era uma lenda para todos os jornalistas. Então eu aprendi a conviver muito cedo com uma pessoa de sucesso, que eu sempre estava do lado dele, as pessoas queriam tirar foto com ele, falar com ele, e eu construí uma carreira paralela, né? Porque eu não queria ser a vida toda a mulher do Chico. Eu quero ter minha identidade, meu espaço, né? Então foi uma luta, mas o Chico sempre me incentivou, sempre. De viajar, de muitas ausências, nunca me cobrou essa coisa de estar em casa, cadê a janta, cadê aquilo? Não, porque eu fico na rua tanto como ele, né? Eu viajo, agora eu estou viajando tanto como ele, que antes eu viajava menos. Mas eu acho que é assim, quando você encontra a pessoa certa, tudo se encaixa, tudo dá certo. Espero que eu tenha contado um pouquinho de vocês, de quem é o Chico José. É uma pessoa meio incomum, né? No mínimo. Gente... E aí, Chico, a gente já percebeu que a Beatriz falava e os teus olhos brilhavam. Então, acho que esse é o momento que todo mundo quer ouvir Francisco José apresentando quem é Beatriz Castro.
Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E falar de Beatriz é falar da minha musa inspiradora. Ela mudou minha vida. Eu era louco, eu fazia coisas que não eram normais, arriscava demais. E ela foi me controlando, eu passei a me arriscar menos e a viver mais. E foi o amor que fez por onde nós estivéssemos já há tanto tempo juntos, um incentivando o outro, sempre. Temos uma filhinha que é o nosso xodó, maravilhosa em todos os sentidos. E eu vou revelar uma coisa para vocês. Ontem vocês estiveram aqui com o Galo da Madrugada. Nós temos muito a ver com o Galo da Madrugada. Eu acompanhei o Galo em todos os seus desfiles, inclusive no primeiro. 74 pessoas no primeiro desfile. E eu conheci por acaso. Que bloco é esse que está vindo aí? Isso é o Galo da Madrugada. E aí eu fiz, era bonito, tudo. E foi aumentando o número de pessoas, aumentando o número de pessoas. No ano passado eles completaram 40 anos, eu tinha escrito o livro 40 anos no ar e fui o homenageado do bloco. E eu conheci Beatriz dentro do Galo da Madrugada. Ela veio de Brasília ajudar na cobertura do Recife, porque ninguém dava mais conta. Nós não tínhamos repórteres suficientes para acompanhar o Galo da Madrugada. E aí no final ela foi para a avenida principal, onde passava o Galo, e foi enchendo a multidão. De repente o carro onde ela estava foi cercado pela multidão. E ela em Brasília nunca tinha visto aquilo. Tinha entrado ao vivo no jornal Hoje, e eu sempre acompanhei o Galo no meio da multidão, procurando personagens. E quando chegou perto do carro eu vi que eu chamava a menina do café, porque ela fazia o café da manhã no Bom Dia Brasil, direto de Brasília, entrevistando políticos, personalidades, tudo. E eu cheguei, ela estava apavorada, no cantinho, dentro do carro. Eu falei, por que você está assim? Ela disse, porque a multidão cercou. Eu disse, qual é o problema? Você quer sair daqui? Sair como no meio desse mar de gente? Eu disse, isso não é problema. Aí abri, sai para o carro passar, abre aí. Aí todo mundo, abre para o carro de Chico passar, abre. Abriu aquela multidão, o carro dela saiu. Aí eu impressionei, né? A impressão dela depois foi, esse homem é o Padre Cícero. Mas aí começou a estar em cima de mim. Ela falou que foi eu, né? E nós viemos aqui para Porto de Galinhas. Temos casa aí até hoje, porque tudo começou aqui. Então Beatriz, para mim, não é só essa mulher linda pela qual eu me apaixonei. É uma companheira, uma colega de trabalho, é uma mãe de uma filha maravilhosa que nós temos. Então é tudo para mim. Chico, na tua emoção, nós também queríamos dividir uma coisa que está sendo muito interessante. Ontem nós estivemos aqui com o Galo da Madrugada e tivemos um momento especialíssimo, né, gente? Um pedido de casamento com o Galo. Então a gente está vendo que esse Galo é forte, viu? E nós precisamos, eu quero dizer para o presidente Sumir, que nos próximos eventos da mulher tem que ter Galo da Madrugada, porque nós estamos desencalhando a mulherada desse Galo. Esse negócio está funcionando, gente. Olha aqui, nós estamos aqui com um testemunho. Mas nós percebemos, pessoal, na apresentação a gente sente, além do amor que está extremamente claro para todos nós, mas nós percebemos uma admiração profissional muito grande. E é o que todos nós temos por vocês, essa referência, essa admiração. E aí eu queria também, agora fazendo o contrário, Bia, queria que começasse pelo Chico, falando um pouco da Beatriz profissional. Como é que você poderia, você falou dessa trajetória, né? A Bia já deu um mote dizendo que eu não quero ser. Isso já é maravilhoso, ser a mulher do Chico, né? Isso é fantástico, mas não é só isso. Eu
desafiei e ocupei meu espaço. Então nós gostaríamos que você pudesse também partilhar nessa coisa de que nós mulheres, para a gente faz a diferença, e é isso que nós buscamos, o cara seguro, um homem que consegue vibrar com o nosso sucesso. Eu queria que você falasse um pouco do sucesso da Beatriz e que também nos apresentasse como referência um projeto, algo que ela venha desenvolvendo que faz você se sentir extremamente orgulhoso de partilhar a vida com esta grande profissional. Nossos colegas e eu, inclusive, na redação, os cinegrafistas que trabalham com ela e trabalham comigo, os técnicos, os motoristas, costumamos dizer que ela é um trator. Trator no sentido de sair procurando a notícia, não importa a hora que tenha que chegar, mas ela volta com a matéria. É impressionante. E todos a admiram por isso. Beatriz é capaz de pegar a matéria até numa missa de sétimo dia. Nós fomos a uma missa de sétimo dia de um parente nosso, numa cidade do interior, da Zona da Mata. E o padre que estava celebrando a missa disse: nós devemos muito ao professor Nino, que arborizou essa cidade, todas as árvores que ele plantou, é a cidade mais bonita do Nordeste. Terminou a missa, o sermão do padre, ela correu lá e disse: onde é que eu acho esse professor Nino? E aí essa matéria encerrou o Jornal Nacional, foi uma matéria belíssima. Eu fosse falar das matérias da Beatriz Castro, ficaria meses falando, porque são muitas. Ela entra demais no Jornal Nacional, no jornal local. Até bem pouco tempo nós tínhamos um programa juntos, Nordeste Viver e Preservar. Hoje ela faz esse programa sozinha, tudo, mas tem um trabalho que ela fez, que todos vocês acompanharam, e que foi um trabalho super premiado pela dedicação dela. De repente surgiu no Brasil uma doença que passou a preocupar todo mundo, principalmente as mulheres, especialmente aquelas que estavam grávidas, a microcefalia. E aí nós fomos para o dicionário, fomos para o Google, descobrir que doença era aquela, o que teve era aquela. Quando a gente ainda estava tentando descobrir o nome, Beatriz Castro já estava diariamente no Jornal Nacional, mostrando o drama das famílias, mostrando as consequências dessa doença, quem era o vetor, quem transmitia a doença, foi atrás de cientistas para resolver o problema. Durante 2 meses era só Beatriz Castro no Jornal Nacional. E no final, essa matéria foi a matéria finalista do prêmio Emmy, que é o Oscar da televisão mundial. E ela estava lá, em Nova York, ao lado do William Bonner. Foi a Renata, né? Foi a Renata Vasconcelos, tudo para concorrendo com uma coisa que é raríssimo no Brasil, você descobrir um jornalista que é finalista do prêmio Emmy. Então, eu acho que eu gostaria, Beatrizinha, que você falasse. Minha Beatrizinha mesmo, eu só chamo de Beatrizinha. Beatrizinha sou eu. Eu queria que você falasse desse trabalho, como você descobriu a microcefalia, como você desenvolveu essa série de reportagens. Tá certo, gente. Eu acho que isso coloca a gente bem no foco da nossa palestra mesmo, ação, inspiração e transformação. Havia o surgimento de número de casos de uma doença até então desconhecida, associada ao vírus da Zika, que a microcefalia sempre existiu, mas associada a outras doenças, não por causa de mosquito, que já fez tanto estrago aqui. E como trazer isso perto das pessoas, né? No começo, as mães não queriam mostrar as crianças para a imprensa. Havia muito preconceito, elas tinham medo das crianças serem tratadas como ET, com estranhamento, né? Era uma coisa, elas escondiam as crianças, e com medo mesmo da abordagem, né? Como é que vão ver o meu filho, uma criança especial? E elas também nem sabiam, coitadas, o que ia acontecer com aquela criança. Muitas mães receberam o diagnóstico que elas morreriam pouco tempo depois do nascimento. Então era tudo muito desconhecido para todo mundo, nem os números a gente tinha.
porque foram nascendo em várias maternidades, até que eles linkassem que estava acontecendo uma coisa completamente diferente e comprovassem a ligação com o vírus da Zika. Demorou. Por isso que tanto se espalhou a doença, porque ninguém sabia que isso era possível, né? Foi um trabalho minucioso da ciência. Mas como é que a gente mostraria isso no vídeo, né? Sem ofender as mães, sem assustar, sem considerar aquelas crianças aberrações, que era o que as mães tinham medo. Eu pensei muito sobre isso, porque a gente só divulgava números. A Secretaria de Saúde anuncia que foram confirmados mais tantos casos, separava por região. Mas teve um momento que esses números ganharam rosto. Foi a primeira matéria que a gente fez, que eu falo que foi uma matéria humanizada, que exigiu muito convencimento, muita conversa. Eu conversei com a mãezinha, falei, olha, vamos mostrar como é a luta de vocês. A grande maioria são mulheres pobres de periferia. Pegavam até 3 conduções para ir com a criança, para receber um atendimento médico ou um diagnóstico. Até o diagnóstico era difícil. Eu acompanhei essa mãe, essa criança, peguei 4 horas da manhã, fui com elas por 3 conduções, parte não dava para entrar com a câmera grande, eu fui filmando com a GoPro pequenininha, e a gente conseguiu fazer uma matéria muito forte, mostrando o amor, a dedicação daquela mãe à criança. Contei que elas se uniam numa associação que chama Uma União das Mães de Anjos, é um nome lindo, né, para uma causa dessas. E a matéria entrou no Jornal Nacional. O Chico Pinheiro, que é um grande jornalista, um cara muito sensível, comentou, mãe de anjo também é anjo. Ele fez um comentário tão lindo no final, que elas ficaram muito emocionadas, trocaram a matéria nos grupos, né, das redes sociais delas, e isso mexeu com a autoestima delas. Elas passaram a confiar na gente, e a partir daí a nossa relação ficou muito mais tranquila. E a gente começou a contar dos problemas que elas tinham, de não ter medicamento, de não ter alimentação, não tinha um benefício de prestação continuada, como elas eram tão desassistidas e sendo vítimas de uma tragédia anunciada, né? É falta de saneamento, é falta de água tratada, né? É o lixo na porta de casa. Elas são vítimas, então elas não podiam ser esquecidas para o Estado. Esse é um assunto que volta e meia eu fiz o 1º ano, o 2º ano, o 3º ano, vou fazer o 4º ano. Todas as descobertas científicas eu fico ligando para as minhas fontes, o que tem de novo, e elas, o que está faltando. Eu acho que algumas coisas a gente traz como compromisso de vida, né? E eu gosto muito dessas questões sociais. Eu acho que o jornalismo tem que ter uma função social. Senão o que a gente está fazendo aqui, né? Só levando e trazendo, o político falou isso, o outro falou aquilo. Não, eu quero falar de gente, eu quero falar de gente que transforma o mundo, de gente que serve de exemplo. Eu quero falar de brasileiros que podem transformar, nem que seja a vida ao redor, né? Eu dou muito valor a isso. Assim como o Chico gosta das questões ambientais, eu também gosto, mas eu gosto mais do ser humano. E essa questão da microcefalia eu nunca pensei, mas ganhou uma proporção tal que realmente o conjunto do trabalho, né, foi indicado. A gente foi representar a equipe do Jornal Nacional no EM Nova York, que eu nunca tinha ambicionado isso, porque a gente às vezes está no Nordeste, né, não é o centro do noticiário, o noticiário é Brasília, é São Paulo, é Rio de Janeiro, e a gente entrou com um assunto tão difícil, né, mas eu acho que a gente conseguiu humanizar. Gente, e assim, o que eu vejo que eu posso falar para vocês, eu sou filha de contador, estudei, e se eu cheguei à TV Globo, né, que foi meu sonho, e trabalhar no Jornal Nacional, que foi o sonho que mudou minha vida. Eu saí de Brasília para fazer o Jornal Nacional no Nordeste, porque aqui eu achei que eu ia ter mais espaço, ia ter espaço para um lugar feminino. Porque quando eu cheguei, o Chico José já era o Chico José, e o Zé Raimundo já estava aqui, eram os 2 grandes repórteres do Nordeste que ainda são precursores, né? Merecem todo o espaço que eles têm, mas eu pensava assim, tem espaço para um olhar feminino, né? Eu acho que a gente tem uma sensibilidade, ou pelo menos um jeito diferente de ver as coisas, né? E eu larguei, eu mudei, porque eu falo assim, antes do brilhar, gente, tem o ralar, né? Nada é de graça, nada é de graça. Para fazer aquela matéria, eu peguei 4 horas da manhã, você não tem hora para almoçar, você acompanha, normal. Eu escolhi assim mesmo, a gente nem liga, você não liga se tem que tomar água, você não liga se tem que fazer xixi, você vai.
depois fala, pô, não sei hoje, né? Quando a gente gosta é assim, e eu me sinto privilegiada de trabalhar numa profissão que eu adoro. E quando a gente sente que o seu trabalho não é em vão, que ele fala com muita gente, né? Que você é o olhar e a voz das pessoas que não tem espaço, que não tem para quem pedir, nossa, isso vale mais que salário, sabe? Isso te motiva. E uma coisa que eu estava conversando com Clara também, é que essa questão do sucesso, às vezes a gente chega onde a gente queria estar. Eu sempre quis ser repórter do Jornal Nacional, sempre quis. Mas você ficar 30 anos, 30 e poucos anos, fazendo o que você gosta, numa situação onde você se manter, né, da maneira que as pessoas ainda curtam o teu trabalho, né, não fiquem assim cuidada, né, com todo o pique, com toda essa garra de fazer. Isso é mais difícil, é permanecer. Então é uma luta constante para não ficar com preguiça, não fazer do modo automático. Isso vale para vocês, né? Que todo dia a gente tem que trabalhar. Todo dia eu vou para televisão, todo dia eu vou fazer 1 ou 2 matérias. Final de semana são 12 horas de plantão, eu faço 4 matérias num dia. Então como fazer diferente, né? Como deixar sua marca? Como não deixar a rotina te massacrar? Isso é um desafio de todo mundo, né? E inspiração para mim, o outro sinônimo de inspiração é transpiração, né? Porque não é todo dia que você está com um texto maravilhoso, mas como é que você vai fazer o texto? Você tem que estudar, você tem que se informar, você tem que se aperfeiçoar, né? Você é resultado do que você lê, dos filmes que você vê, das séries que você acompanha, das pessoas que você admira, das pessoas que você acompanha nas redes sociais. É todo um conjunto para que você permaneça atualizada, né? Para que você permaneça viva, né? E que você tenha um propósito. Porque o que faz a gente levantar toda manhã é propósito. É que quando eu falo da minha profissão... Desculpa, pessoal, que eu ainda sou muito apaixonada pelo que eu faço. Lindo demais, gente, eu tô... Obrigada, desculpa. Pessoal, e essa emoção está contagiando todo mundo. E o bonito, eu comecei a perceber a Beatriz falando, se emocionando, e o Chico ele não pode chorar, emocionado não. também, gente. Tá? Sabe aquele clima, aquela coisa gostosa? E uma lição, Beatriz, nós começamos a falar dizendo exatamente isso. Poxa, nós queríamos trazer casal, como você fala, da vida real, que está aí batalhando. Vocês são referências, vocês estão na televisão, globais, mas vocês são gente como a gente. Que legal isso. E dentro dessa convivência, dentro dessa emoção que vocês, né, estão dividindo conosco, e até para Beatriz se recuperar, eu queria agora, Beatriz, que você jogasse a bola para o Chico. Apresenta agora, vamos fazer o inverso. Fala um pouquinho desse lado profissional para que o Chico possa dividir conosco também todas essas aventuras loucas, né? Que a gente percebe que ele está aí sempre se desafiando, cada vez mais, mostrando essa força, né? Essa garra, e eu queria que você passasse para ele agora. Eu quero pedir desculpa para vocês, vocês já sabem que eu sou chorona, né? Mas quando a gente lembra, assim, né, de tudo que fez, como é que ralou e tá aqui com vocês, assim, me emocionou mesmo, tá? E o Chico também, a gente fala que eu fui finalista do Emmy, mas ele foi primeiro do que eu. Então, assim, a gente tem os dois em casa, que teve no mesmo palco, né, na profissão. Nossa, que orgulho, que felicidade. E ele chegou lá com um Globo Repórter especial sobre o Zenauê Aue, né, Enauê. O que eu admiro muito no Chico é que ele foi precursor nessa questão do meio ambiente, e mais do que nunca a gente precisa falar com isso e valorizar os nossos recursos e saber que muita gente lutou para que todo esse tesouro natural fosse preservado, porque esse mundo não é nosso não, a gente está de passagem, a gente tem que pensar no que a gente está deixando para quem vem aí, né? E o Chico sempre teve essa visão da importância do meio ambiente. Teve um momento que ele cansou de fazer matérias tristes sobre seca, sobre miséria, mostrar só esse lado dos problemas do Nordeste, e se reinventou totalmente.
E é isso que eu admiro muito nele. Uma coisa que ele sempre falou que vale para todo mundo, ele fala assim, sobre matéria fácil não dá repercussão, porque todo mundo pode fazer. Ele gosta do desafio, ele gosta da matéria difícil. Chegou lá em casa semana passada todo picado de carrapato, porque passou 20 dias na Amazônia, já caiu, deslocou o ombro, estava se arrastando aqui, o joelho doendo, né, Reizão? Então é assim, eu aprendo muito com o Chico, porque eu faço, todo mundo faz, então você tem que sempre querer mais, fazer o diferente, né, fazer o especial, às vezes ir pelo caminho mais difícil, mas para ter um resultado diferente. Aí, Chico, eu queria que você contasse pro pessoal como é que você chegou lá no M primeiro que eu. Eu não esperava chegar ao M, porque o Globo Repórter nunca tinha chegado ao M. E não fui eu que escrevi a matéria. E eu vou citar até um fato que aconteceu, vocês já devem ter ouvido falar do Padre Ayrton. A Clara até tentou trazer o Padre Ayrton aqui. E um dia ele foi à redação para que as pessoas conversassem um pouco com ele. Ele é muito místico, as pessoas falam com ele e saem felizes, vão cheios de problema, cansado, e o padre... Então ele foi à redação e eu disse: padre, o senhor está virando santo, é o novo Padre Cícero daqui, olha o povo aí querendo lhe ver. Aí ele disse: não, eu sou só um homem vestido de saco e amarrado por uma corda. Aí eu disse: eu estou indo embora para o Rio editar uma matéria para o Fantástico, não vou ficar, vou despedir do senhor. Abracei e saí. Ele disse: e os índios? Eu falei: que índio, padre? Ele disse: você não fez reportagem sobre os índios? Eu disse: fiz, mas isso já foi ao ar há mais de 6 meses. Eu nem estava mais lembrado que índio era tudo. Ele disse: não, mas esses índios ainda vão lhe dar muita alegria. E aí eu estava no Rio e de repente a redação do Fantástico é em frente à redação do Globo Repórter. Aí entram 5 meninas do Globo Repórter gritando: cadê Chico, cadê Chico? Aí eu falei: o que é que morreu alguém? Eu disse: não, você é finalista do prêmio M. Eu falei: eu não escrevi nenhuma matéria para o M. Ele disse: não, a matéria é dos índios Enauê. O Globo Repórter escreveu, e a matéria mais cotada para ganhar o M, está entre a Globo e a BBC, de 4.600 reportagens. Eu fiquei 32 dias dentro de uma aldeia indígena que nunca tinha visto uma câmera de televisão, que menos de 2% de todo o grupo falavam português, rústicos, extremamente ligados ao misticismo, rituais quase que diariamente para o espírito do mal, o Iacariti. Eles davam comida, oferendas, rezas, para que o espírito do mal não atacasse a aldeia. E aí eu cito um exemplo: 2 anos antes, uma surucucu, pico de jaca, pegou o cacique, ele morreu, mas eles não entendiam que foi a serpente que matou o cacique, era o espírito do mal e a Cariti incorporado na serpente e matou o cacique. E outras histórias que nós ficamos convivendo com eles na aldeia e mostrando para o Brasil, e que depois foi para o mundo, uma civilização ainda bem rústica, bem selvagem, dentro do seu habitat, não tinha ninguém morando fora daquela cidade. Meu intérprete era um dos poucos que falava português, que era o filho do cacique e tinha ido para fora. Então essa reportagem realmente foi uma realização para toda a nossa equipe, porque nunca a reportagem de televisão é do repórter. O repórter é um personagem dentro da reportagem. Aquilo é um trabalho de equipe. O meu livro, apesar de ter destacado a importância que a minha família tem, e a minha musa inspiradora, como eu citei no livro, tem para mim, eu dediquei a eles, aqueles que trabalham com a gente, que não são citados na televisão a ser por um nomezinho, fazem imagens maravilhosas, correm os mesmos riscos. Eu tenho um vídeo para mostrar para vocês, aonde eu fui aos 5 continentes, mergulhei nos 7 mares,
Vocês sabem que aqui ao lado, indo em direção ao Recife, tem uma área onde os tubarões atacam e matam. Ultimamente não tem feito nenhuma vítima porque ninguém entra, se entrar morre, principalmente quando é o tigre. E eu fui procurar esse tubarão no lugar de água limpa, onde eu pudesse vê-lo e filmá-lo. E muitas vezes ele vem em cima da câmera, a gente afasta com a câmera, tudo, mas nós conseguimos mostrar, porque eu tenho um objetivo. Um tema da reportagem, um tema que foi dado no início para que nós falássemos aqui, é ação. Todas as reportagens têm ação, transformação e, sobretudo, eu acredito que você tem que ter superação para fazer. A Bia citou que às vezes eu chego quebrado em casa, marca de carrapato, eu nem ligo mais, tem 2 ainda aqui que eu não consegui tirar com a faca, mas eu vou tirando aos poucos, são mais de 50 marcas, que eles caem das folhas em cima da gente, entram pela camisa, entram pelo sapato, pela meia, e pegam e são chatos, porque coça muito e arde demais. Mas eu caí no gelo na Cordilheira dos Andes e perdi o movimento do braço direito. Eu sou destro e faltavam 15 dias para terminar a reportagem. Eu amarrava o braço, sofrendo dores incríveis, e fiquei uns 15 dias fazendo a reportagem, só voltei com a reportagem pronta. Já estourei joelho, tudo, mas sempre volto com a reportagem, porque eu procuro me superar, peço apoio da minha equipe. Na hora que eu tinha que mergulhar com o braço só, eles me ajudavam a vestir a roupa, pegavam meu braço. Recentemente eu estava almoçando com Beatrizinha e uma editora que editou essa matéria, e ela disse para a Bia, ela estava no acampamento, disse que um dos momentos mais constrangedores da vida dela era quando eu pegava o braço no restaurante para botar o braço em cima da mesa, que o braço estava morto, e elas cortavam a carne para mim. Quando cheguei em Recife, foram 3 horas e meia de cirurgia, porque tinham rompido os tendões do ombro, e sem os tendões você perde o movimento do braço. Mas isso não foi obstáculo. Vocês vão ver aí que eu chego ao lado dos gorilas, do alto das montanhas, onde eles existem só em 3 países, e a recomendação é: não olhe no olho do animal, não fique em pé perto dele, tem que ficar agachado, sempre submisso. Mas eu sou repórter, eu atravessei o oceano para falar junto daquele bicho, eu tenho que falar, e é o que vai aparecer. A ilha de Komodo, onde tem os dragões, os lagartos gigantes, extremamente venenosos e carnívoros, eles devoraram um fotógrafo suíço, e ele teve a ousadia de acampar dentro, que é um risco total de vida. Eles comeram o fotógrafo e só restaram dele os óculos e as máquinas fotográficas. Comeram até as botas. Então nós ficamos uma semana dentro fazendo esses bichos. Procurar sucuri embaixo d'água sempre sobra para mim. A sucuri está ali embaixo d'água, mas você tem que tirar ela de lá. Como é que eu vou filmar a sucuri debaixo daquela coisa toda suja? Aí lá vai o idiota entrar, procurar, puxar a sucuri para vir, porque o mote era procurar os maiores animais do planeta. Uma floresta aqui no Piauí, que fica dentro de uma área com paredões com mais de 100 metros. E ninguém conhece aquela floresta, porque não tem como chegar lá, ela é cercada por paredões. Aí um louco que tem lá, meu amigo, disse: a gente desce com rapel. Eu falei: você sabe descer de rapel? Eu disse: não sei não, mas a gente compra a corda e vai. A gente compra a corda e vai, vocês vão ver o resultado. Cair, bater com a cabeça, sentir o sangue descendo pelo corpo, mas descer, fazer a matéria, e depois é que vai limpar o sangue. E muitas outras reportagens que foram desafios. Clara, já pode mostrar o vídeo? Podemos ver o vídeo, né? Que o tempo está caminhando ali. Eu pediria que mostrasse o vídeo, que aí é um resumo de muitas dessas reportagens que foram feitas. Foram mais de 100 Globo Repórter.
pequenas ilhas pintam de verde o azul do Pacífico. E no fundo do mar, uma infinidade de cores. Micronésia. Quem olha do alto, logo vê que o nosso barco está cercado. Iapé é o paraíso dos tubarões. Eles já estão aqui, perto do barco. Nós vamos mergulhar numa área onde predominam 3 espécies. Vivem sempre aqui nessa área da Micronésia. Ainda bem que a minha filhinha Cacá só vai ver essas imagens depois que eu estiver em casa. Eles têm um olfato muito apurado e logo vão chegando por todos os lados. Nadam livres pelo Oceano Pacífico, não conhecem fronteiras. Hoje é um dia especial. Nós vamos tentar encontrar as raias mantas gigantes. Elas ficam por aqui, em torno do German Channel. São muitas. Com sorte nós vamos encontrar. Vamos lá, gente. Aos poucos, elas começam a surgir, as raias mantas gigantes. Até os guias nativos se surpreenderam quando este grupo se aproximou de mim. Normalmente elas passam sem dar atenção aos mergulhadores. Essas me cercaram e ficaram dando voltas. Esta espécie não tem o ferrão na cauda. Uma manta gigante pode chegar a 6 metros de envergadura e pesar mais de 1 tonelada. Vivemos aqui momentos de incrível sintonia com a natureza. Vamos viajar pelos 5 continentes e mergulhar nos 7 mares em busca dos maiores animais do planeta. No Pantanal, vamos encontrar a anaconda brasileira. Temos que passar por baixo da vegetação para encontrar o esconderijo da sucuri. Ela fica sempre no meio dos galhos e troncos caídos. Depois de tanto sacrifício, finalmente, o encontro com a sucuri. Primeiro, vimos um rabo. Depois, ela apareceu inteirinha na frente da câmera. Fez até careta. Ir ao encontro dos gorilas nas montanhas de Ruanda e Uganda. Ele está ficando irritado porque nós estamos seguindo. Ele vai, a gente segue. E agora nós estamos cada vez mais perto. Daí aquela primeira atitude, como quem diz, estão chegando muito perto de mim. Saiam daqui, isso aqui é a nossa área. Daqui a pouco nós vamos embora. Vamos observar mais o comportamento deste animal, que é único no planeta, só existe nessas montanhas. O dragão de verdade não cospe fogo, mas tem veneno na boca. De repente, outro dragão vem correndo para cima da gente. Parece faminto e furioso. Os 2 bichos estão nos cercando. O dragão come um porco inteiro de uma vez só. Tritura os ossos e engole tudo. Está sempre com água na boca. Temperatura abaixo de 0. O dia mais frio da nossa expedição. E muito vento. Mas viemos devagar e conseguimos chegar bem ao lado dos elefantes marinhos. Olha o tamanho desse animal. Ele acordou agora. Olha a reação dele. Não quer que eu fale aqui perto. Eu vou falar um pouco e saio já daqui. Tenha calma. O filhote de elefante marinho já nasce com mais de 50 quilos. Os tubarões mais perigosos costumam ficar solitários ou em grupos de no máximo 6. Os martelos são dos mais agressivos, mas eles vivem em grandes cardumes. Difícil é saber se no meio de tantos tubarões todos estão bem alimentados. Descemos mais um pouco para um encontro de tirar o fôlego. 100, 200,
outro impediu que as corredeiras virassem nossa plateia. O jacaré atinge em cheio a perna direita do cavalo. O animal reage. Com a pata esquerda bate forte no jacaré e liberta a outra perna, que estava presa na boca do animal. É o ponto mais alto da Serra das Confusões. A partir daqui, depois dos primeiros incidentes, vamos ver se dá para a gente chegar. É um balanço, hein? Vamos chegar, vocês da floresta já de perto aqui. Nunca foi tão longa a descida, hein? Olha só, vou tirar o degrau. Pronto, saiu o degrau. É assim que eles estão. O repórter Francisco José aceitou o desafio. Lá na água ponte do barril, andar com as baleias do Ártico, descer um abismo ao lado de um paredão de corais, e chegar ao lado das feras do mar, de cara com o grande tubarão tigre. O repórter Chico José encarou, está nas Bahamas e vai mergulhar num mar infestado de tubarões. Está vindo rente ao chão, passa por mim, sobe e dá a volta. É uma fêmea de quase 4 metros. Vem na minha direção e tenho que afastá-la com a câmera. A fome é tanta que tenta engolir até a câmera. Por um momento, me afasto dos outros mergulhadores e sou surpreendido pela tigresa que volta em minha direção. Sozinho, só me resta afastá-la com a mão esquerda enquanto continuo gravando com a outra mão. Ela recua. Um grande tigre vem por trás do nosso cinegrafista. Senti que ele poderia ser atacado, mas estava longe e só me restou gravar o flagrante. Quando o tubarão já estava a menos de 1 metro, o mergulhador de segurança desceu rápido e afastou o animal com uma luva de ar. Dessa vez, foi apenas um susto. Seguimos avançando pelo delta. Estamos em tempo de cheia e toda a planície está alagada. É muito difícil passar por aqui. Em algumas situações o carro fica assim, ó, coberto. Tem momentos que ele parece que vai virar e muitas vezes atola. E não é nada agradável atolar numa área que está cercada de leões e elefantes. De repente, os leões começam a surgir. Estavam escondidos nas moitas. A batalha vai começar. 4 leoas estão posicionadas bem aqui à nossa frente. Elas vão sair cercando a manada de búfalos que está do outro lado. Duas leoas pegaram um pequeno búfalo. Mais uma vez, a reação dos adultos mais fortes é imediata. As leoas são afastadas e parece que o filhote está bem. Perigo no coração da África. Nossa equipe está cercada de hipopótamos. Aqui é o domínio deles. Embaixo de cada par de olhos que vemos na superfície, mais de 1,5 toneladas está submersa, pronta para reagir. Nós temos que voltar para a nossa base. O pôr do sol está começando e os hipopótamos estão no meio do canal. Olha o tamanho do bicho. E quando ele mergulha, aí é que tem o risco, porque ele pode vir por baixo do barco, pesa 1,5 toneladas e vira facilmente um barco como esse. É o animal que mais mata na África. Então nós temos que ter todo cuidado nesta área de risco. 32 dias numa aldeia indígena no meio da floresta amazônica. Essa que foi a finalista. Estamos no noroeste de Mato Grosso. Aqui, nesta enorme
enorme área onde o Cerrado encontra a floresta amazônica, na bacia do rio Juruena, existe uma grande aldeia. 640 índios divididos em 9 clãs diferentes, 16 grandes malocas e uma vida muito primitiva. Começa a mais longa maratona de rituais das comunidades indígenas do Brasil. 7 meses de danças, cantos, orações, pescaria e oferendas, tudo dedicado aos espíritos. Dia e noite. Um dos momentos mais impressionantes da longa maratona do Zenauenê Nauê é isto. Lado a lado, muito concentrados no ritmo só, eles cantam em frente a uma maloca. A Nova Zelândia é o país dos esportes radicais. Quem vem aqui sempre escolhe pelo menos um desses esportes. Eu escolhi um dos que eu considero mais radicais, o bungee jump. Vou pular da ponte sobre o rio Camarão. Olha só a altura. Muita gente desiste quando chega aqui e vê a altura. São 43 metros, correspondente a um edifício de 15 andares. Que pena que não tocou na água. Vou ter que saltar de novo. Agora eu vou tentar chegar até a água. Por isso eu pedi para pular de novo. Pessoal, até para manter o nosso horário, nós vamos dar agora 1 minuto e meio para cada um, para que a gente consiga concluir o nosso painel no tempo. E a nossa pergunta final, nós iniciamos falando, pessoal, algumas pessoas chegaram há pouco tempo, só para contextualizar que a nossa ideia era trazer um casal de sucesso que consegue manter uma relação de 30 anos. Mas aí a ideia nossa é que o último questionamento é que a gente fosse meio que aquela fórmula. O que é que vocês podem dizer pra gente? Qual que seria a fórmula de vocês continuarem unidos por tanto tempo? Mas aí eu acrescento para você, Beatriz, a ideia, primeiro você responde, depois o Chico, mas para você eu acrescento dizendo como é que você consegue se manter sã vivendo com um cara tão sem juízo desse. Gente, eu já conheci assim, né? Já veio o pacote pronto, porque quando a gente começou a namorar, o Chico já mergulhava. E ele faz as loucuras dele, mas ele se prepara. Ele faz atividade física 3 vezes por semana, ele tem todos os cursos de mergulho, é uma loucura calculada. O medo é da coragem de bicho que ele tem, de não ter medo de nada, né? Mas a gente sempre sabe, ele liga, eu fiz isso, aconteceu aquilo, mas tô aqui, tô bem. A gente acredita que Deus protege os doidos e as criancinhas. A gente está acompanhando cada vez mais no noticiário os casos de feminicídio.
Eu não sei se sempre aconteceu nessa quantidade ou se agora está sendo mais denunciado. Eu acho até que agora as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar. Então, quando a gente tem uma relação tão antiga e de tanto respeito, o que eu posso dizer é que o segredo e a fórmula para dar certo é o respeito, é a admiração, né? Que a gente tem que ter por quem está ao nosso lado. A gente tem que ser cidadão, a gente tem que ser legal, tem que ser honesto e íntegro, primeiro por quem está ao nosso lado, né? A gente não pode querer só ser essa pessoa maravilhosa, vencedora, super legal nas redes sociais. A gente tem que ser de verdade, né? Nessa relação próxima, de olho no olho, viver mais a realidade e, acima de tudo, respeito, né? E é claro que essa dose de admiração, né, que vocês só vendo um pouquinho já sentem. Imagina eu que acompanho toda a história do Chico e sabendo que ele é um cara do Nordeste, que ficou no Nordeste e que se projetou nacionalmente, né? Teve a oportunidade até de morar fora do Brasil, mas sempre valorizou a terra dele, as raízes dele. Então é isso que faz a gente continuar aqui e de alguma maneira o Nordeste, Pernambuco me adotou. Eu me sinto uma representante autêntica daqui para falar das coisas daqui. Estou muito honrada pelo convite de vocês, tá? E de poder contar um pouquinho da nossa história. E se eu fosse falar alguma coisa para vocês, é que o mundo está transformando muito rapidamente, as relações, né, mudaram, a maneira da gente viver, de pedir um táxi é na mão, né, de marcar uma viagem é tudo na mão. A tecnologia está avançando muito rapidamente, os desafios são grandes para todo mundo, né, de você se manter atualizada, de você não ter medo das mudanças, acompanhar essas mudanças que estão vindo aí. Então é encarar mesmo, focar e se reinventar, para que cada dia a gente tenha vontade de acordar e fazer melhor o que você já fez. Não é concorrer com um colega, não é concorrer com o outro, é você concorrer consigo mesma e ser você de uma forma cada vez melhor. É assim que eu procuro ser. Fazer sempre diferente, aquelas mesmas histórias, as mesmas coisas que se repetem todo ano, não repetir, se reinventar, para que a gente tenha fôlego para acordar, vontade de continuar, né? Ou que quando for sair, eu sempre falo assim, quando eu sair eu quero que as pessoas sintam saudade de mim. Falam, cadê aquela repórter? Era tão legal aquela repórter, né? Então, para a gente continuar plena e todo dia acordar com vontade de se arrumar, de botar uma roupa legal, de se cuidar, porque sabe que tem um papel importante a cumprir. É assim que eu me sinto e eu espero que vocês também se sintam assim todos os dias, porque é isso que faz a gente ter vontade de viver, né? Obrigada, viu, pela atenção e carinho de vocês. Eu quero agradecer a Dogivânia, que foi quem me indicou, a Clara, que assumiu a responsabilidade de me trazer aqui, uma responsabilidade muito grande, porque eu tenho feito muitas palestras pelo Brasil afora, mas para tanta mulher reunida assim, é demais. Então é um motivo de orgulho estar aqui falando para vocês. Nós ficaríamos o tempo que fosse necessário, se houvesse tempo para responder perguntas, tudo que é o que eu faço sempre, mas esse contato eu jamais vou esquecer. Vou ter na lembrança esse público maravilhoso, de mulheres maravilhosas, que representam uma profissão muito digna e maravilhosa também. E a fórmula dos 30 anos juntos? A forma de ficarmos juntos é a mesma que a gente vem usando sempre. É o amor. Nós nos amamos, nós temos uma família maravilhosa, temos uma filhinha e às vezes ela ameaça. Quando fica com raiva de alguma coisa, diz, eu vou lhe devolver, viu? Aí ela já foi casada e eu também já fui casada. Aí minha ex-mulher não quer mais não, agora tem que assumir. E ela está assumindo até agora, e sempre que eu viajo, por mais que seja difícil a matéria, eu sei que eu tenho em casa um suporte, eu tenho uma família, eu tenho a minha Beatrizinha esperando. E isso é uma motivação muito grande. Eu sofri muito nesses últimos dias.
22 dias dentro da mata, andando, caindo, machucando, o carrapato pegando, tudo. Eu já velho, porque isso quando eu era jovem tirava de letra. Mas agora, velho, você subir as montanhas que eu subi, talvez vocês tenham a oportunidade de ver no Globo Repórter, quando for passar a reportagem, tudo, mas todo esse sacrifício, quando eu chego em casa, aquilo passa, a gente vai comemorar a volta, vai programar a nossa vida, vai curtir a nossa família, e é assim que a gente vai levando a vida com amor. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vou pedir que permaneçam no palco e vou pedir encarecidamente a compreensão e a ajuda da plateia para uma tarefa quase que impossível. Não poderia ser diferente diante das imagens que a gente viu. Porque, com certeza, todos aqui estão querendo tirar fotos com os nossos convidados. Mas nós temos uma programação. Nós temos a cerimônia de encerramento em instantes e logo após a palestra que irá concluir todas as nossas atividades técnicas. Então eu quero pedir a ajuda de todos para que nós possamos fazer uma selfie e desta forma contemplarmos a todos, porque eles não poderão ter essa disponibilidade, não porque não queiram, porque vocês já viram que eles são realmente essa essência, eles não são fake. Então eu quero pedir para que nós possamos dar sequência naturalmente, respeitando os demais convidados, a compreensão de todos. É uma missão difícil, eu entendo, e preciso renovadamente da ajuda de vocês. Então, Chico José, Beatriz Castro, Maria Clara, por favor, quero que se posicionem aqui. E eu já vou convidar algumas outras personalidades que na sequência naturalmente já estarão conosco no palco para que nós possamos dar continuidade às nossas atividades. Então quero convidar o presidente Zumir, por gentileza, presidente Campos, coordenadora Nilva. Norma, só dizer para o pessoal que a Beatriz e o Chico já disseram que vão ficar até o final e que depois quer tirar foto com todo mundo. Além Estou dizendo, é gente que é gente, faz a diferença, né? Então, Dorgivânia, professor Martônio, professor Adeildo e professor Galvão, por gentileza, que venham ao palco, para que a gente possa fazer este registro fotográfico. Vamos aqui, o Geovan, a equipe de fotógrafos. E eu vou pedir, claro, que por favor fiquem de pé. Todo mundo aí ficando de pé, porque tem que ser a foto inesquecível que vai estar aí rodando em todas as redes sociais. Os fotógrafos, eles não vão fazer só um registro, eles vão estar pegando momentos para que todos sejam contemplados, tá certo? Então vou pedir a compreensão de todos, fiquem à vontade. Aqui, eles vão subir, não se preocupe, vamos pegar em vários ângulos para que todos possam ser contemplados. Então, está agora sob o comando dos nossos profissionais da fotografia.